Esses dias eu publiquei na minha rede social uma caixinha de pergunta, e a pergunta era algo mais ou menos, se você quisesse mudar completamente, por onde você começaria? E eu recebi todo tipo de resposta que vocês possam imaginar. Aliás, me sigam aqui no Instagram, eu vou deixar meu arroba aqui embaixo. Tô com o Instagram, na verdade eu tô começando do zero em vários lugares, eu tô começando do zero aqui no YouTube, nesse canal novo. Aliás, né, já faço o gancho para você se inscrever e tudo mais. E no meu Instagram também, porque eu tinha uma conta que tinha um pouco mais de seguidores e eu acabei perdendo essa conta por não sei até hoje o que aconteceu, o motivo, enfim. Mas eu criei uma conta do zero e eu tô reiniciando agora todo esse processo de captar novos seguidores, enfim. Então, se você me acompanha aqui no YouTube e quer me acompanhar no Instagram, meu Instagram vai estar em algum lugar aqui desse universo da tela, enfim. E essa pergunta me chocou porque eu tava pensando, vou perguntar alguma coisa pra galera, mas eu queria algo que realmente desse um assunto pra falar. Então eu fiz essa pergunta: se você quisesse mudar completamente, por onde você começaria? Teve gente que me respondeu que começaria pelo financeiro, teve gente que respondeu que começaria pelo meio social que estava inserido, enfim. Teve gente que respondeu que começaria pela mentalidade, e mentalidade, na verdade, foi uma das respostas que mais apareceram. Teve gente que disse que começaria dedicando mais tempo para Deus e colocando Deus em primeiro lugar, entre outras coisas, e outras respostas, enfim. Organização, né? E, ok, foi legal? Foi legal. Mas tem coisas a mais que eu quero discutir com vocês nesse vídeo. E aí eu deixo essa pergunta para você e eu gostaria que você respondesse aqui nos comentários. Se você precisasse e quisesse mudar completamente essa pessoa que você é hoje, deixar de existir para dar lugar a alguém muito melhor, por onde você começaria? Deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito conversar com vocês por esses comentários e saber o que passa na cabeça de vocês. Vai que vem um outro vídeo por aí sobre algum assunto específico e eu te comento aí, te menciono nesse vídeo, enfim. É coisas da minha cabeça, um TDAH bem alto aqui explorado. Mas, vamos lá. Esse canal é para ser um canal, tipo uma conversa de final de tarde, num cafezinho, um almoço de domingo, uma coisa mais descontraída, direto ao ponto, porque eu detesto essa enrolação que a maioria dos youtubers fazem de faça isso e tenha isso, ou tantos passos para atingir, tantos não sei o quê. E no final tu vai ver, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, a pessoa não faturou, a pessoa não é tudo uma mentira. Eu não sou de mentira, eu sou de verdade, sou uma pessoa super complexa e eu tô tentando ser o mais normal possível aqui nesse canal e ir direto ao ponto, que é o que realmente interessa. Já me enrolei demais, então eu quero pedir para você, se você é uma pessoa que tem esse pensamento de querer evoluir, de querer crescer, de não se acomodar com a vida que você está levando e sempre buscando por uma evolução constante, se inscreve nesse canal e eu tenho certeza que isso vai te ajudar em algum momento. Compartilhe esse vídeo com alguém também, se ele for legal para você. Se não for, fica quieto, não faz nada, não precisa nem comentar. E é isso. Vamos ao assunto que é o que realmente importa aqui. Tu já parou para pensar por que é tão difícil mudar? Eu fiz algumas pesquisas, eu entrei em alguns assuntos, em alguns debates. Existem algumas coisas que são fatores limitantes para que uma pessoa mude ou não, né? Enfim, é muita coisa mesmo. Mas eu vou trazer algumas aqui para vocês que foram as que mais me chamaram a atenção e que tem a ver com o que me foi respondido lá na caixinha de pergunta que eu coloquei no Instagram. Um dos primeiros fatores que impede uma pessoa de mudar é a zona de conforto, porque a mudança, ela sempre vai mexer na nossa zona de conforto. E o nosso cérebro, como eu já falei aqui em um vídeo anterior, ele é programado para nos manter confortáveis. Então, tudo que sai da nossa zona de conforto é uma ameaça para nós mesmos no nosso sentido fisiológico, digamos assim. Gente, nenhuma mudança é tranquila. Faça uma relação com mudar de casa, mudar de endereço. É um caos. É sujeira, é bagunça, é barulho, é dor de cabeça, é incomodação. Mas, enfim, por que uma pessoa chega ao ponto de mudar de casa? Porque provavelmente aquela casa onde ela estava já não atende às suas necessidades, ela precisa de uma casa melhor, maior, teve mais condições, enfim, precisou evoluir. Ou seja, essa evolução tem um processo e esse processo de mudança causa transtorno. Porém, essa mudança ela é algo positivo. A menos que você está numa casa super confortável e vá para uma casa desconfortável, enfim, pode acontecer? Pode. Vale para as mudanças negativas. Mas é o fator principal. Mudança mexe na nossa zona de conforto e a nossa zona de conforto é algo que o nosso corpo e o nosso inconsciente precisa, de uma certa forma, manter para se sentir bem. Então, se você não está disposto a sair da sua zona de conforto, você nunca vai mudar. Um outro fator que impede a mudança
São hábitos que nós temos. O hábito o que é? É algo que nós fazemos de uma forma repetida e aquilo ali, com muita frequência, se torna um hábito. Estudos dizem que a gente leva em torno de 21 dias fazendo algo todos os dias para que esse algo se torne um hábito, seja ele qual for. Como a mudança, a própria palavra diz, mudar, convergir, virar, inverter, enfim, traz esse sentido de quebrar algo, os nossos hábitos atuais, eles acabam sendo corrompidos de certa forma. E a mente humana, ela ama a rotina. O nosso corpo, ele é preparado para a rotina, para algo que acontece sempre do mesmo jeito todos os dias. Porém, existem coisas que nós podemos e precisamos muitas vezes mudar para que a nossa vida evolua. E essa mudança, como a nossa atitude, as nossas ações, elas viraram um hábito. Por exemplo, a pessoa que tem o hábito de reclamar, ela não consegue parar de reclamar da noite para o dia. É uma mudança que precisa ser feita, mas como o corpo já se acostumou com aquilo, a mente já se acostumou com aquilo, não é tão simples para essa pessoa parar de reclamar. Mas é um hábito ruim que precisa ser mudado. Então, em algum momento, essa pessoa vai enfrentar dificuldades contra ela mesma, de conseguir parar de reclamar, de conseguir parar de fumar. Aí entra o hábito do vício, na verdade. Vício em entorpecentes, em bebida, em pornografia, entre tantas outras coisas que são vícios, até mesmo uma alimentação, enfim. Então, são hábitos que precisam ser mudados e, para serem mudados, eles vão gerar transtorno, e esse transtorno vai causar desconforto, vai mexer na nossa zona de conforto e nós não vamos querer mudar. Outro impeditivo, medo do desconhecido. Isso é algo que é impossível. A pessoa que ela quer mudar, que ela quer fazer algo diferente, não sentir esse medo, que pode estar atrelado tanto a traumas, quanto a depressão e quanto a ansiedade. São vários fatores que fazem uma pessoa ter esse tipo de medo. E esse medo impacta muito negativamente na vida de quem quer realmente ter uma mudança constante na sua rotina, na sua vida, no seu jeito de pensar, de trabalhar, de viver. Pessoas que estão realmente decididas a mudar, elas precisam vencer a barreira desse medo. Porque é muito louco o fato de tu não saber como as coisas vão acontecer e de simplesmente tu confiar e ter fé principalmente acima de tudo, para conseguir vencer esses obstáculos. Então, o medo do desconhecido é uma realidade, mas a pessoa que ela tem a vontade de mudar, ela precisa vencer o medo de não saber. É muito estranho pensar que quando a gente sabe de um perigo, mesmo que a gente precise passar por aquilo, a gente sabe que vai ter luta, a gente sabe que vai ter alguma prova, mas a gente vai. Agora, quando nós não sabemos o que esperar, realmente é como se estivesse andando em um lugar completamente escuro e ainda por cima de olhos vendados e sem saber se tem degrau, sem saber se tem buraco, sem saber nada. Isso é sobre mudança. É entender que em algum momento você vai precisar andar vendado no escuro em uma rua que você não sabe como é. Falta de clareza, para mim, é a coisa mais complexa, porque a pessoa que decide mudar, ela precisa ter objetivos muito claros. É aquela frase que diz, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa basta. Pessoas que têm a mentalidade de prosperidade, de evolução, de realmente fazer algo acontecer de verdade, são pessoas que têm muito detalhadamente aquilo que elas querem conquistar e precisam conquistar. Pessoas que não têm clareza daquilo que querem nunca vão conseguir mudar. E pasmem, ou acreditem ou não, é raro alguém que não sabe o que quer da vida ter sucesso na vida. O que você quer cursar? O que você quer ser quando crescer? Aquela famosa pergunta. Ah, eu não sei. Ok, então se contente em ser uma pessoa mediana e tá tudo bem. Tem pessoas que realmente querem, né? Nada contra. Mas nós estamos em um canal onde as pessoas que assistem esses vídeos aqui estão procurando por algo a mais, estão procurando uma forma de romper a barreira do seguir o mesmo padrão da minha família, do ser a mesma pessoa que eu fui há tantos anos atrás e não mudarem absolutamente nada. Tem pessoas que têm esse pensamento de se manter sendo sempre a mesma pessoa, sempre trabalhando no mesmo lugar, e tá tudo bem, não estamos falando disso como uma forma negativa, mas para a pessoa que quer mudar, não ter clareza daquilo que quer realmente é algo muito negativo. Influência do ambiente é um dos fatores complicados também. Por quê? Muitas vezes nós não escolhemos o ambiente em que nós nascemos ou os lugares onde nós somos meio que obrigados, obrigados não, porque ninguém é obrigado a nada, mas com que nós temos, de uma certa forma, que frequentar com uma certa frequência. Porém, quando nós estamos decididos a mudar, a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai precisar sair do ambiente que nós estamos, porque esse ambiente, muitas vezes, é o que está nos limitando a isso. Um relato meu pessoal, tá? Eu tenho 24 anos, faço 25 agora em março, aliás, presentes.
aceito, né? E eu moro com os meus pais. E isso me incomoda muito. Não porque os meus pais são pessoas ruins, porque eles não são, são pessoas extremamente perfeitas. Eu não consigo me imaginar em uma família mais perfeita que a minha. Me ensinaram muita coisa, são pessoas que são pais que estão casados até hoje, o que é um milagre, porque eu conheço muitas pessoas, tenho muitos amigos que os pais são separados, divorciados, enfim, tristeza, né? Mas a minha família é uma família ótima. Porém, eu sinto que chegou o momento em que eu preciso romper com a casa dos meus pais e ter a minha vida. E isso desde os meus 20 anos. Eu venho tendo e alimentando esse pensamento e sempre tive o pensamento de que eu iria morar sozinho antes de me casar. Então eu tenho essa vontade, eu tenho esse sonho, esse objetivo, e isso é uma mudança que precisa acontecer na minha vida. Porém, existem pessoas que estão em um ambiente completamente tóxico e não se dão conta que esse ambiente precisa mudar para que outras coisas mudem. É difícil muitas vezes aceitar, mas é libertador quando você entende que é essa, talvez, a chave que faltava para abrir a porta do sucesso na sua vida. Então, aprenda a mudar de ambientes, aprenda que existem ambientes saudáveis, onde a mudança e a prosperidade e o crescimento acontecem, e existem ambientes onde isso tudo vai por água abaixo, porque são pessoas negativas, porque é um ambiente pesado, é um ambiente onde a evolução não consegue fazer a diferença. Outra coisa que nos impede de mudar é a falta de paciência. A mudança não acontece da noite para o dia, ninguém se torna um mestre da noite para o dia, ninguém abre uma empresa hoje e ela fatura milhões amanhã. Entender que tudo é um processo, que tudo leva tempo, é algo muito necessário para quem está decidido a mudar, a transformar. Tenha paciência, entenda que os processos eles precisam acontecer nesse tempo. Talvez uma decisão impensada que vá pegar um atalho para o sucesso. A gente vê isso muito na internet, de pessoas apostando em jogos e entre tantas outras coisas, e concorrendo a sorteios que às vezes nunca aconteceram. Cara, não tenta burlar o sistema. A vida ela é feita de processos. Não tenta fazer com que esses processos sejam, de certa forma, reduzidos, porque sempre vai dar um problema. Sempre que você vê a história de alguém que pegou um atalho, essa pessoa quebrou a cara logo em seguida. Então, não tente, por falta de paciência, burlar o processo que precisa acontecer para que a sua mudança seja verdadeira e genuína. Um outro problema muito comum, deixa eu deixar o abençoado virado para vocês aqui. Gente, eu amo essa caneca, minha mãe me deu ela de aniversário, eu acho. Não, não foi de aniversário, mas eu amo ela. Enfim, voltando. Comparação. Um dos maiores problemas que a gente tem é comparar o nosso momento atual com o ápice da vida de alguém. É você olhar na sua rede social a vida perfeita daquele influenciador, daquele empresário, daquela pessoa, enfim, e olhar para a sua vida como se você tivesse a obrigação de estar vivendo aquilo, sendo que muitas vezes, na verdade, aquela pessoa já lutou muito, já passou por muito perrengue. Se você for olhar a história, a trajetória dela, talvez tenha começado com muito menos condições que você. E também tem pessoas que burlaram o sistema. Também tem pessoas que chegaram até onde estão de forma ilícita, de forma completamente negligente e que vai contra todos os seus princípios e a moral de muita coisa. E na real, sinceramente, se é para crescer, se é para evoluir, se é para ter prosperidade às custas de ganhar isso passando a perna nas pessoas, simplesmente não faça. Porque tu pode ter todas essas coisas. Pode ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a família dos sonhos. Se tudo isso foi conquistado de uma forma errada, a sua própria mente vai te culpar todos os dias. E aí você vai dar razão para aquela frase de que não adianta ser rico e ser infeliz. Existem muitos ricos que enriqueceram às custas do trabalho praticamente escravo de muita gente ou de coisas ilegais. E a nossa mente ela não nos perdoa. Então, não tente comparar a sua vida com a vida de alguém que está vivendo um ápice, um sonho de conto de fadas que não é real, que não é lícito, que não é legal, ou que muitas vezes é do jeito certo, é da forma certa, mas ignorando completamente o fato de que aquela pessoa teve um começo, de que tudo tem um começo. Se você olhar a história de grandes nomes, pega o próprio Elon Musk, pega o criador do Google e Facebook, todos esses grandes nomes, eles começaram em ambientes pequenos, começaram numa garagem, num quintal, numa salinha, num espaço muito menor do que é hoje.
Só que a diferença é que, com constância e com foco, eles conseguiram conquistar aquilo que realmente precisava ser conquistado. Eles tiveram essa questão de, eu estou aqui, ok, mas eu quero mudar e eu quero chegar lá. E cumpriram essa trajetória da maneira correta. Não compare o seu 10% como 100% de alguém. E o último tópico que explica por que é tão difícil mudar chama-se falta de vergonha na cara. E eu sou bem sincero com vocês aqui porque isso que eu percebi com a minha publicação que eu fiz, a caixinha de pergunta que eu coloquei lá. Cara, a pergunta era bem simples. Se você quisesse mudar completamente, por onde você começaria? O simples fato de alguém responder essa pergunta significa que essa pessoa já sabe por onde ela deveria começar. E todos vocês, se você comentou aqui embaixo, se eu quisesse mudar completamente, eu precisaria começar acordando mais cedo. Show! Já tem o primeiro passo. Por que você não acorda mais cedo? Mudar, convergir, ser uma outra pessoa, ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída, não é difícil. Eu listei aqui vários empecilhos, várias coisas que fazem isso para nós parecer algo impossível, mas na verdade não é. A diferença de você hoje, uma pessoa que talvez não tenha conquistado muitas coisas, que talvez não está no ambiente que gostaria de estar, no trabalho que gostaria de estar, para a pessoa, você, lá do futuro, que vai ter conquistado todas essas coisas, está em uma única palavra que se chama atitude, ação, agir, ir, fazer e acontecer, fazer com que as coisas aconteçam. Se eu preciso mudar e essa mudança começa eu acordando mais cedo, fazendo um devocional, lendo um livro, indo para a academia treinar, me alimentando melhor, estudando 1, 2, 3 horas por dia, cara, começa. Você já sabe, é literalmente ter o queijo e a faca na mão, estar morrendo de fome e não cortar, entende? Então, vamos lá, é simples. É simples, eu preciso mudar. E o que precisa ser mudado? É isso? Então eu vou mudar nisso. E mude todos os dias. Entenda, tem uma anotação. Se eu quero ser uma pessoa que quer estar num auge tal, num patamar tal, o que essa pessoa lá precisa ter e precisa ser para que consiga sustentar aquilo? Faz um comparativo com aquela pessoa, com o você do futuro que precisa existir, com o você de hoje que já existe. E todas as coisas que estão diferentes é aquilo que você precisa mudar. É aquilo que você precisa evoluir e fazer com que chegue em um novo patamar. A sua vida só depende de você para dar certo. Isso é um problema, porque a gente se auto-sabota todos os dias. Entenda que a mudança começa na sua mente. Pode até parecer uma frase de coach, particularmente eu detesto coaches, tenho ranço de coach, porque eu não sei, não vou nem entrar no detalhe, mas eu vejo, olha, também não vamos ser tão extremos assim, né? Mas eu esqueci o que eu ia falar. O que falta para você mudar é apenas ter a atitude de começar. Se você realmente quer e precisa dessa transformação, você vai dar um jeito de fazer o que for preciso para que ela aconteça. Apenas comece e faça um pouco todos os dias e lá na frente isso vai te dar um resultado. Ai! E é sobre isso aí, galera. Eu deixo vocês com essa reflexão de hoje. Espero que não tenha ofendido ninguém. Também se ofendi, tô nem aí. Né? Às vezes encarar a realidade é bom e faz bem para a gente tomar atitudes e fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa aqui o sininho. Eu nunca sei onde ele tá, depois na hora da edição eu tenho que prestar atenção nisso, onde é que vai ficar a sinetinha, enfim. Comenta nele aqui e aperta nele aqui e manda esse vídeo para alguém. É muito importante, dessa forma esse canal cresce, esse canal está recém nisso, então eu preciso muito da ajuda de vocês para crescer. Comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum assunto que gostariam que eu abordasse. Eu quero estar sempre de olho nos comentários de vocês e eu prometo responder todos. Me segue lá no Instagram também, me chama no direct, a gente conversa, troca uma ideia. E é sobre isso. Eu quero ser a pessoa mais acessível do mundo para todas as pessoas que se inscrevem aqui, porque a ideia desse canal justamente é ser uma conversa de amigo, entende? Então, bora lá. Bora falar algumas verdades, um na cara do outro. E é sobre isso. Até o próximo vídeo.